Olá, eu sou Solange Melo. Sejam bem-vindos ao podcast Dança em Diálogos, um espaço dedicado ao diálogo entre a criação artística e a performance, onde a dança e a coreografia encontram novas formas de comunicar. Estejam preparados para explorar novas perspectivas sobre a dança, descobrir intérpretes, criadores, corpos, ideias em movimento. E diálogos, claro. Neste episódio do Dança em Diálogos, conversamos com o coreógrafo e cineasta David J. Amado, fundador e diretor artístico do projeto Balé para Todos, um projeto que conta com o apoio da DG Artes e da Fundação Carlos Gulbenkian e que proporciona aulas gratuitas de balé clássico a crianças e jovens nas freguesias de Amora e Val da Amoreira. Falámos sobre o percurso transatlântico do David e como este projeto multifacetado se cruza com a sua missão atual, democratizar o acesso ao balé clássico em contextos periféricos. Falámos das origens e objetivos do projeto Balé para Todos, da sua estrutura pedagógica, do envolvimento das comunidades escolares, dos desafios de trabalhar com públicos historicamente afastados do universo do balé clássico e da ambição de transformar isto tudo em algo maior. Refletimos ainda sobre o poder do balé clássico enquanto ferramenta de equidade, representação e transformação social e sobre as possibilidades artísticas fora dos grandes centros urbanos. Olá, David. Muito bem-vindo e obrigada por teres aceitado o nosso convite para estar no podcast Dança em Diálogos. É um gosto ter-te aqui. Obrigado eu. De nada, então vamos lá? Vamos. Então, David, o teu percurso é verdadeiramente transatlântico. És um coreógrafo jamaico-americano, professor de dança, cineasta, com uma carreira que se estende pelos Estados Unidos, Brasil e agora Portugal. És formado em música pela Columbia University, dançaste em companhias como Alpha Omega Theatrical Dance em Nova York, com o Ballet des Amériques e Corpo Cidadão no Brasil. És cineasta e os teus filmes Velveteen e True Colors foram apresentados em festivais de cinema na Irlanda, em Berlim, Bruxelas, Brasil e foram também transmitidos pelo canal RTP África. És fundador e diretor artístico do projeto Balé para Todos, que com o apoio da DG Artes e da Fundação Carlos Gulbenkian propõe democratizar o acesso ao balé em contextos periféricos, oferecendo aulas gratuitas de balé clássico a crianças e jovens em situações de vulnerabilidade nas freguesias de Amora e Val da Moreira. Muito bem-vindo. Antes de passarmos à nossa conversa, queria antes de mais dar-te os parabéns por este projeto maravilhoso. Muito obrigado, mesmo. De coração. Eu também. Acho que é muito importante o que estás a fazer e é mesmo um grande gosto podermos estar aqui a falar sobre o teu percurso e sobre este projeto em particular. Vamos a isso, David. Tenho aqui uma grande lista de perguntas para te fazer. Então, vamos começar diretamente com o projeto. Como é que surgiu o Balé para Todos? O que é que tu estavas a tentar responder? Esta ideia surgiu-te de onde e para quê? Então, na verdade, esse projeto eu queria começá-lo em 2021. Eu até consegui fundos, mas eu não consegui montar o projeto aqui em Lisboa, porque eu fui dito que não ia funcionar no sentido de balé para pessoas mais elites, pessoas não da periferia também. Então, eu fui dito, então você deve fazer um projeto ao redor da dança afro ou danças de rua. Nada contra esses estilos, mas a minha área é balé. Não era isso que tu querias, exatamente. E eu acho que pessoas da periferia deviam ter acesso a tudo. Então, dança afro, clássico, sei lá, mas tudo mesmo. Então, por isso eu queria fazer balé. Mas, portanto, tu querias incluir logo desde o princípio, não querias estilizar. Exato, sim, claro, isso tu querias mesmo. Era, não, vamos fazer balé, porque balé toda a gente tem direito. Exato, e por cima já há dança afro, dança urbanas nas periferias, mas não há, do que eu saiba, não há muito clássico. Concordo. Então eu queria levar o clássico para essas comunidades. Mas enfim, mas minha motivação para este projeto foi que a minha vida toda eu sempre senti muito forasteiro dentro do clássico, por ser negro, mais especificamente por não ser europeu. Isso é muito específico. Também por ser muito afeminado também. Mas nos Estados Unidos já sentias isso? Sim, muito mesmo. Porque até ali, então, porque quando eu estava lá, eu estava numa escola francesa mesmo. Tipo, todo mundo falava francês. Então, não era inglês, tipo, francesa mesmo. Então, havia muitas pessoas, principalmente, tipo, da França, da Suíça. Então, era, por um lado, essa questão racial, mas por cima foi essa questão de não ser europeu. E, sim, foi muito intenso para mim. O treinamento foi incrível. Mas isso foi na Jamaica ou foi já em Nova York? Não, isso já foi em Nova York, já sim. Foi em Nova já York, foi, sim. Sim, porque lá
Hoje em dia não sei, mas eu cheguei a Nova York, eu acho talvez em 2004, por ali. Havia muitas escolas francesas, escola francesa, sim, Ok. muitas mesmo. Então todas as aulas, tudo em francês mesmo, nada de Ok. inglês, nada. Então eu estava mais nessas áreas. Ok. E sim, eu sentia muito forasteiro nesse sentido. E pensando nesse projeto para Portugal, primeiramente eu queria fazer um projeto que era não só aqui em Portugal, mas que era português mesmo. Porque quando a gente fala em dança clássica, pensamos na Rússia, pensamos na Sim. França, pensamos em muitos países, mas Na não em tradição, Portugal. não é? Na Pensas na tradição, tradição, sim. exato. Então eu queria quebrar esse rótulo Ok. e criar um projeto para pessoas aqui neste país, na periferia, levando não só o clássico, mas fazendo esses cruzamentos com o clássico, com a cultura portuguesa nacional, mas também angolano, guinês, cabo-verdiano. Eu queria fazer esses cruzamentos, porque minha experiência também, eu já vivi em muitos países, então Claro, eu era isso sou, que eu ia te sim, perguntar agora. Sim, tu querias trazer essa vibrância cultural e ter o balé clássico como a estrutura, a fundação, e depois à volta disso exato. teres todas essas possibilidades também, mas fora Mas fora, fora de exato, Lisboa, não é? sim, Nas periferias. sim. Uhum. Isso também foi de propósito, Uhum. porque pois, várias questões, mas principalmente porque em Lisboa tem muitas escolas de dança, tem Uhum. muito não, mas Sim, mas tem tem mais, mais. sim, tem mais. Então Uhum. eu sempre pensei em fazer esse projeto na Margem Sul, Amadora, Sintra. Uhum. Idealmente eu gostaria de também levar esse projeto para bairros sociais, porque isso também é meio Uhum. recorte social. Eu cresci muito pobre, sem acesso a Uhum. quase nada. E Uhum. foi a arte que foi não só o meu escape, mas salvou a minha vida. Então eu Uhum. também quero trazer isto pelas crianças e jovens e até adultos dessas zonas que não vêm para o centro, que não vão fazer, sei lá, aulas numa escola de dança em Restelo ou Uhum. Cascais ou não sei o Sim. quê. Tipo, eu quero trazer a dança para elas nas suas Nos seus comunidades, contextos, sim, nas suas contextos, comunidades, sim, sim. Portanto, no específicos. fundo, este projeto nasce todo da tua Sim, experiência, com da tua certeza. vivência, não é? Sim, com A certeza. oportunidade que surgiu para ti, tu queres Sim, que também seja possível sim, a outros, sim. sim, com certeza. Sim. E, então, e como é que foste parar à Margem Sul? Como é que, porque tu falaste, ok, gostava de fazer na Amadora, gostava de fazer na Margem Sul, nessa periferia, como é que surgiu esta oportunidade especificamente na Margem Sul, Então, no essa Val foi. da Moreira? Exato. Pois, então começou na Amora. Na Amora. Então, com eles, eu fiz uma entrevista no rádio, eu acho que isso foi talvez em 2022, Uhum. falando sobre esse projeto, esse desejo que tenho que realizá-lo. E depois da entrevista, eu recebi muitas chamadas de pessoas de Uhum. juntas e tal. Então sim, faço aqui, aqui, ali. E eu falei com uma senhora, Raquel Leve, que tem uma associação cultural de afrodescendentes que se Uhum. chama Capaz, na Margem Uhum. Sul. Uhum. Então eu estou em colaboração com Com ela ela. e através dela eu comecei a Ok, falar com a junta da Amora, ok. sim. E daí eu pensei, mas é só uma freguesia, eu também estou em uma escola, eu gostaria de fazer mais e falar com mais pessoas e fazer uma extensão. Então tem o Centro de Experimentação Artística Uhum. no Vale da Amoeira. No Eu Val da falei, Moreira? exato, eu falei Uhum. com eles e eles me colocaram com o agrupamento de escolas Uhum. Baixa da Banheira e Uhum. Vale, sim. E agora eu estou dentro da escola básica ali também. Ok, portanto isto tudo surgiu de tu poderes estar a dar uma entrevista Só, da tua vontade sim, e as mesmo. coisas E por isso aconteceram. estou aqui hoje para ver aqui Que mais bem. bom, Sim, que bom, que bom, que sim, bom, que bom. Quer dizer, sim, mas David, tu és sim. uma pessoa que não para, não é? Também, Eu sim, acompanho ao longe, tu tens, também. aliás, como eu Obrigado. fiz na tua introdução, tu tens, Sim, a dança obrigado. já se ramificou para vários lugares, Sim, não é? És ativista também, sim, recentemente também te vi na televisão, sim, eu estou na Assembleia da na República, Assembleia da sim, República, portanto, isto é uma coisa que te move, não é? Tu sim. queres, eu não vou dizer mudar o mundo, mas tu queres, Mas quero em alguns sentidos e sim, quero queres mudar alguma coisa no mundo, vá, não é? Porque e também isso fazer é. a cultura mais acessível, Uhum, porque a cultura devia ser para todos uhum, e geralmente não é, na prática não é, cinema não é para todos, não, dança clássica não não é é para para. Sim. todos, teatro também não é para todos. Então, quando eu vou ao teatro ou quando eu vou ao cinema, eu vejo uma um,
uma falta de diversidade. Diversidade, sim. E não só em questões raciais, mas para mim, até no Ballet para Todos, quando eu falo todos, não é só raça, é todos os gêneros, porque até no clássico é muito, então, meninos fazem isso, Sim. meninas fazem isso. Eu quero acabar com tudo isso também. Então é mesmo para todos, pessoas da terceira idade, pessoas com necessidades especiais também. Tipo, é mesmo para todos, para criar um clássico que é mais relevante, mais atual e mais inclusivo. Então, mas para já tu trabalhas com um grupo de jovens de que idades? Então, na escola básica eu tenho 2 turmas, então eu estou com o 4º ano e 5º ano. Tenho também alguns alunos do 6º ano, mas na escola secundária eu tenho turmas do 8º ano, só que a faixa etária é entre 13 anos e 17 anos. Ok, portanto 8º é maior, ano, sim. Ok. E essa faixa etária é porque, obviamente, tem algumas pessoas que já repetiram um ano, mas foi exatamente o que eu queria isso. Claro. Eu queria pessoas com necessidades especiais, eu queria jovens em risco, eu queria pessoas que eram mais ou menos, vou dizer, deixado de lado, tipo, pessoas já desistirem deles, porque são pessoas... Os invisíveis, não é? Os invisíveis, porque são estúpidos, são duras, são difíceis. Não, eu quero esses jovens porque eu também era um jovem estúpido, duro, sim, etc. também eras invisível, Exato, sim. sim. E como é que tem sido a experiência? Como tu sabes, eu já trabalhei com muitos jovens e em muitas escolas, e sei que as faixas etárias também têm desafios diferentes, não é? Sim. Independentemente dos contextos, as faixas claro. etárias são diferentes, não é? Sim. E no caso da dança, muitas vezes encontra-se aquela barreira muito nos rapazes. Então, era isso que... Pronto. Exato. Então, na verdade, eu pensava que os rapazes seriam mais difíceis no 8º ano, mas não é o caso. É o contrário. Eu não esperava disso. Ok. Então, eu tenho só 2 rapazes na escola básica e eu tenho muitas meninas. Ok. E até esses rapazes que fazem clássico, eu já falei com eles, mas eles já passaram por bullying e tal, porque as pessoas acham, então você é gay porque você faz ballet. Portanto, o próprio projeto, de alguma forma, despontou situações de bullying neles. De bullying, sim, que é muito triste. Eu não esperava disso também, porque eu pensei, mas são tão jovens, tipo, são crianças... 4 anos, eles têm 8 anos. Então eu pensei que isso seria algo mais puro e inocente para eles, mas não é. Mas tipo, não é, já tem um peso. As meninas, não, sim, suave. Sim. Mas os meninos e até os meninos que eu vejo que eles querem participar, Sim, mas eles querem, eu também eu não vejo isso, consigo sim. porque as pessoas vão falar mal Essa é a minha de experiência mim, vou também. dizer que eu sou gay, então é muito triste mesmo. Então isso tem sido a parte mais difícil. Essa questão de... Sim, gênero Muita e no clássico, muita sim, divisão muito mesmo. de género, não é? Sim, Ainda é não muito mesmo. Quer dizer, a minha experiência é que existem progressos, se possamos assim, mas ainda estamos muito longe em alguns contextos de poder... também no meu caso, sabes, David, eu trabalhei mais, não necessariamente com ballet clássico, foi mais dança criativa. E aí o estigma, mesmo assim, é menor. Ok. Portanto, é mais... Isso é ballet mesmo, sim, barras. ballet clássico ainda é uma coisa Sim, muito estigmatizada nesse aspecto, muito vista como uma coisa de género, que é para meninas. Errado, não é? Como todos nós sabemos. Exato, claro. Sim. Isso não existe. Então, e nos mais velhos? Nos mais velhos Então, para eles essa questão... é uma coisa mais... É igualmente pesado, mas num outro sentido. Então, a questão de gênero, sei lá, tipo, eu também tenho alunos gays e queers, então isso, não. Mas é mais uma questão de corpo mesmo. Tipo, eu sou gordo, eu sou feio. Okay. É muito mais isso, sim. Inseguranças mesmo, porque temos espelhos e tudo. Então, é muito difícil para eles até se olhem no espelho e se sentirem confortáveis com seu corpo. E eu também não esperava disso, porque quando eu estava no 8º ano, eu já dançava. Então, essa questão de estar à frente do espelho, vendo o meu corpo... Já era natural para ti? Já era, mas para elas não é. Então, mesmo, tipo, até ficar no espelho, eu não quero ver, não. É muito mais complicado. E também essa questão de toque também. Sim, o toque, é verdade. Com os jovens, elas são tranquilas, mas os mais velhos, mas eu sou fofinho aqui na barriga, minhas ancas, eu não gosto, então é uma questão. Então, e quando eu falo que é pesado, não é pesado no sentido de é tudo pesado, mas tem surgido coisas que eu não esperava. Sim, tem muitas situações inesperadas, não é? Sim, exato, que tem menos a ver com dança e mais a ver com o contexto social.
sim. E qual é o feedback deles da dança em si? Por acaso, os mais velhos, eles gostam muito, geralmente. Os meninos gostam muito e falam francês comigo e ai, plié, tandu, jetei, onda. Eu acho muito fofo porque também não esperava disso. E meninos muito, em aspas, tipo, homens mesmo, Sim, tipo, sim, duros já, e sim, claro. masculinos. Mas, tipo, eles gostam, eles são bem focados. Eu até diria mais do que as meninas, porque parece que eles também não têm essa questão de corpo. Em termos da dança em si, na escola básica, elas adoram. Ok. Elas adoram, é um sonho que elas também têm faz muito tempo. A gente também foi à Companhia Nacional para ver a Sim, Copélia eu vi que tu vais com ter um grupo essa lá, sim, turma. sim, Elas sim. estavam tão Maravilhosas, animadas, sim. sim. Então, com elas, a dança em si é muito mais fácil, sim, com certeza. Então, pelo menos o que eu tenho, a informação que eu tenho é que isto é um projeto que vai acontecer durante 18 meses. E naturalmente nada se faria sem apoio, não é? Sim. E qual é o impacto que este apoio tem no projeto e como é que tu pensas que ele pode crescer, não é? Porque 18 meses faz alguma coisa, mas eu imagino que tu queiras fazer mais, Para não sempre é? sim, então, desculpa. Nada, diz-me. É Não, isso, então, falando estamos aqui para te ouvir. dos apoios, então eu consegui apoio através da DGAS num concurso Artes e As Periferias periferias, Urbanas. Sim, então eu consegui esse apoio. Depois eu fiz partes também, só que eu da Fundação Gulbenkian. Exato, só que eu não consegui partes. Não conseguiste o partes? Não, mas uma senhora ali, Narcisa Costa, Sei quem é, precisa. exato, ela amei essa ideia do meu projeto, então ela falou com a Gulbenkian e eles arranjaram fundos para esse projeto, ok. então são fundos privados, não através de um concurso Ok. nem nada, eu estou muito grato Portanto, para ela. foi um investimento à parte do projeto, Sim, porque acreditaram no teu Narcisa, projeto. Narcisa Costa, ela é um anjo, uma eu pessoa adoro muito ela, sim. Mas meu plano de longo prazo é que eu gostaria de criar um centro cultural, não só de balé clássico, mas uma escola mesmo, que nem o Eli School, que nem a Vaganova na Rússia. Então, eu quero fazer tipo um curso, na verdade é um cruzamento dos dois. A escola Vaganova no sentido de eu gostaria de ter uma escola mesmo, onde está tudo ali. Então, as crianças vivem lá, tem acadêmica, mas não queres tem ter dança. como dizes Vaganova, não queres ter, que é um método, não Sim. é? Tu não queres ligar a escola a um método de ensino clássico, porque queres abrir a mais tipos de dança, ou não? Para mim, são ambos, no sentido de, então, eu também estou em parceria com o Classical Dance Alliance, então eu fiz cursos de professor de balé clássico em Vaganova. Então, eu dou aula Portanto, de a Vaganova Sim, interessa-te mesmo, queres o método Vaganova. Exato, só que, então, a base da técnica é a Vaganova, porém eu quero fazer uma outra coisa com o clássico e contar histórias que são mais atuais e mais relevantes. Então, quando Mas estás a falar isso na criação exato, coreográfica. Exato. Então, a base do clássico é Vaganova, sim, é porque é isso que eu tenho. É isso Eu que só tu fiz tens, Vaganova e Escola Francesa. Porém, na manifestação de tudo, eu eu pretendo fazer algo mais atual e mais diverso em termos de cultura e gênero, porque eu adoro Vaganova, adoro mesmo, mas é muito, você não tem peso para pontas, então não é isso, eu sou esse tipo de corpo faz pontas, eu quero acabar com tudo isto e criar algo mais atual. Ok, sim. tu queres usar a base da técnica e neste Para caso o outros ensino, o lugares, método, sim. etc., mas sem os constrangimentos Exato, sim. relacionados com a técnica, no Isto fundo, mesmo. não é? Tipo, sim. E construir ter um sítio, um espaço Sim. que seja uma casa para receber todos os jovens que queiram Sim. fazer dança e daí depois criar, Sim. como tu dizes, novas histórias Sim. com a linguagem da dança clássica. Exato. E quando eu falo nessa escola, eu penso em uma escola com Eu estou a imaginar que seja aqui em Portugal. Sim, Pronto. sim. Aqui. Quer dizer, podia não ser. Na verdade, ok, meu maior sonho, isso eu sei completo, eu nunca falei, mas eu quero uma escola com alojamento porque eu conheço e eu era um menino sem condições, então eu quero dar não só acesso à dança, mas acesso a uma vida mais estável, confortável para jovens, porque é muito difícil estudar clássico quando você não tem comida em casa, quando você não tem luz e água em casa. Sim. Então eu quero uma ou outra coisa qualquer, ou outra coisa qualquer, mas quando sim, não tens sim, comida exato. e água não consegues fazer mais nada. Sim. Mas eu quero
quero criar condições mais adequadas para a criação de jovens artistas, não só de clássico, mas artistas mesmo. E para fazer isso, essa artista... Multidisciplinar? Sim. Então, para fazer isso, a gente precisa de condições. Então, por isso eu estou pensando em uma escola. Mas eu também gosto da ideia do Ellie School, porque é uma escola que também... Então, eles têm a escola Ellie fechada. School é onde? A escola da Avenelli, Nova York. No sim, Avenelli, sim, yes. Avenelli, sim, Ellie School. Porque eles têm a escola mais fechada, mas depois tem aulas abertas à comunidade. Sim. Então, para mim, essa escola, se acontecer, quando acontecer, vai ter dois vertentes. Então, o lado mais fechado, mais pré-profissional, e depois o lado que é Aberto pela à comunidade, sim. Que mas é livre, não é? que é livre, sim. E não é só clássico, que teria tudo e mais. Porque, sim, é mesmo acesso à cultura. E quando falo tudo e mais, nem só dança, teatro, circo, é mesmo cultura. Mas de longo prazo, eu quero Ballet para Todos em Portugal, Ballet para Todos em Guiné, Ballet para Todos em Cabo Verde. Então, assim, esse programa vira o embaixador de dança clássica e cultura através do mundo, sim. Palop e Brasil, sim. E isso já está em Isso é andamento, muito, já estás em muito- andamento, já vi que estás assim, tipo, focadíssimo, Sim. ótimo, adoro. Isso já está em andamento, ou seja, essa tua visão para o mundo, e que é incrível, essa tua visão para o mundo já está em andamento? Eu espero que sim. Eu viajo muito para vários projetos e cada vez que eu vou eu falo sobre esse projeto porque eu quero muito que ela, sim, dá mais acesso à cultura em vários contextos, porque mesmo sendo aqui em Portugal, ou seja, uma criança, em aspas, pobre aqui em Portugal, vive em Portugal, pelo menos, mas uma criança, em aspas, pobre em Cabo Verde, Guiné, na Jamaica, é outra experiência. Sim. Porque Portugal, mesmo assim, eu detesto essa palavra, mas é o primeiro mundo, sabe? Sim, eu percebo-te. Então, é um contexto europeu, também não exato, são sim. ilhas, não é? Bom, Guiné não é uma ilha, mas Exato, Cabo Verde é uma sim. ilha, a Jamaica é uma ilha, Então, pensando diferente. nisso, sabe? Então, eu gostaria de mesmo criar mais acesso à cultura em vários E contextos. tu costumas voltar à Jamaica frequentemente? Não Ou como eu gostaria, A mas a tua última vez família? que eu voltei para a Jamaica era em 2014. Sim, então minha mãe, ela já morreu, ela morreu em outubro do ano passado. Eu falo com meu pai faz, acho mais que 12 anos. Então também, essa questão para mim também, e a arte me salvou, me deu essa base, porque eu, mesmo quando a minha mãe era viva, eu não tinha esse apoio dela, não só nas artes, mas também na vida mesmo. Sim. Então, para mim foi mesmo os professores eu também fiz que te música apoiaram de e que piano, te... de dança, de teatro, que apanhou a minha mão e disse, então vamos para lá, e você devia dançar ali, ou vamos fazer essa candidatura para a faculdade, para você, sim, estudar mais. Era essas pessoas, e eu sinto que é meio minha dívida cívica de fazer isso para os outros também. Sim, portanto vai-se multiplicando, não é? Sim, Aquilo por que fizeram por favor. ti, tu Sim. segues e outros farão. Sim. E qual é que é a reação da comunidade à volta deste projeto, mesmo lá na escola, mesmo dos professores da escola, eles envolvem-se, querem se envolver, têm curiosidade, como é que... Então, na escola secundária da Amora, temos professores dentro da aula mesmo. Então, eles estão lá o tempo todo. sim, portanto, sim. está integrado Sim, eles na estão aula, mesmo, sim. Na escola básica, muito menos, porque não temos... ou seja, eu tenho uma turma de ballet, mas os alunos são de várias turmas. Então, eles estamos mais soltos, ok, centralizaram uma aula de balé, mas com várias... é isso mesmo, claro, sim. que é para não ter só uma turma, é isso. Exato. E é voluntário o projeto? Na escola básica, sim, mas na escola secundária, não. Então, estamos ocupando as aulas de cidadania e inglês. Portanto, estamos a falar de quantos jovens? 20?
Acho 22, mas sim. 22 é, sim. é a turma, é uma Sim, turma. a turma mesmo, sim. Ok, é uma turma. Sim, uma turma, sim. Ok. Uhum. Mas não é só a Baleia, eu também tenho acompanhado, especialmente nas redes sociais, Sim. e existem outras propostas, não é? Vocês têm Sim. outras propostas e abertas também à comunidade, A pelo que eu comunidade, percebi, exato não isso, é? sim. Então, todo mês temos um workshop aberto à comunidade. Temos tido hip hop, Vogue Femme, dança afro, performance, acro, dança também. E essas aulas, e até agora não temos feito nada com clássico, porque eu queria, sim, apresentar outros. Pois, por um lado, é porque eu acho que geralmente adultos são mais resistentes à dança clássica, porque também tem essa ideia de, mas eu tenho, sei lá, 40 e tal anos, então eu não consigo fazer clássico, Sim, claro. e Eu as minhas pernas... digo sempre, não, vá experimentar. Vem, por Venha lá favor, experimentar, vem. sim. Então, eu não queria começar com clássico com a comunidade toda, que são maioritariamente adultos. Então, temos outros estilos. Porém, começando em junho, então no mês que vem, no Centro de Experimentação Artística, vamos fazer o nosso primeiro curso de dança clássica de 9 semanas, sim. E é mesmo do zero, tipo, isso é a barra, isso é a primeira posição. Para adultos? Para adultos, sim. Pessoas a partir dos, eu acho, Em 10 horário e 6 anos. pós-laboral? Exato, sim. Ok. Acho 6 às 8, sim. Ok. Nas quartas-feiras, 9 semanas, a partir Tudo na Amora ou no Val da Moreira? Então, esse curso vai ser no Centro de Experimentação Artística, mas os workshops até E o Centro de Experimentação Artística é Vale onde? da Amoeira, sim, exato. No Val da Moreira? Sim, exato. E os workshops são na Amora, sim. Ok. E é aberto só à comunidade ou qualquer pessoa pode ir? Qualquer mesmo, sim, qualquer pessoa, mesmo, imagina, sim, sou de sim. Lisboa, mas eu quero ir lá. Vem, sim. Vai, portanto, Sim, é mesmo aberto à é para comunidade, todos. sim, é para mesmo todos, para sim. todos. Mas com sede na Amora e mais à frente, Ok. sim, no Ok. Valé. Então, David, fala-nos um bocadinho deste teu percurso também do videodança, das tuas peças, neste teu lado, quer dizer, com este projeto já és ativista naturalmente, mas com esta questão da voz, não é? Sim. De verbalizar aquilo que tu estás a Sim. fazer. Portanto, mas Então, podemos começar com o lado cinematográfico e porque é que também isso te atraiu? Sim, então vídeos, eu comecei a fazer vídeos no colégio, porque eu também sou da geração de YouTube e MySpace e tal. Então, eu sempre fazia vídeos, mas era vídeos mesmo, tipo, nada com produção, dança, era nada... mesmo... sim. Não, era com dança, mas era, eu estou, sei lá, no meu quarto, eu estou no Ok. estúdio, eu vou filmar e postar no YouTube. Sim, como qualquer... Exato, sim, sou isso mesmo. sim. Mas na época da pandemia, então isso era 2020, eu consegui um apoio através da Fundação GDA. GDA, sim. Sim, exato, para fazer uma curta, e a minha proposta era uma curta de dança, e acabou se virando em Velveteen, que é uma curta de dança de 33 minutos, mas eu não sabia que seria isto quando eu recebi esse apoio, porque, sim, minha proposta era muito vaga também, mas Sim, eu acho que era só... embrionária, não é? Porque no fundo são Exato. todas as criações assim, começam com uma ideia e Sim. depois... E, na verdade, eu pensava que seria só uma cena de dança de talvez 5 minutos, mas estava a pandemia, eu não tinha mais uma coisa para fazer, então eu fiz essa cena e depois pensei, mas quero fazer mais. Então eu fiz mais. Quero fazer mais. E logo eu tive um filme de, acho, 7 cenas de dança de 33 minutos e virou uma curta. Mas eu não sabia que era uma curta, eu nem sabia o que era uma curta. Para mim foi só um vídeo de dança que eu fiz com falas e poesias e cenários e tal, mas era só... Na verdade, eu pensava que era mais um vídeo performance. Mas, enfim, esse vídeo passou na RTP África, e foi daí que essa conversa de, então você é cineasta? Eu sou. Mas foste tu que procuraste essa relação Sim, com a eu RTP, procurei, com a sim, RTP eu procurei, África? sim, porque eu já tinha feito... Eu esqueci qual era o projeto, mas eu tinha feito outra coisa com eles e eu já mantive contato com as pessoas ali. E só na conversa eu falei, então eu acabei de fazer esse vídeo performance. Mas estamos na pandemia, a gente precisa de conteúdos, então sim, manda. E eles tocaram. Mas sim, então daí eu
comecei a pensar, então todo mundo diz que eu sou cineasta. Ok, então sou cineasta. E eu comecei a pensar em mais projetos com vídeos e danças. E mais à frente eu comecei a pensar em projetos que não tinham nada a ver com dança, era mesmo cinema, a narrativa e a história. Mas tu és autodidata, tu não fizeste treino em cinema, para cinema, nada. não. Eu fiz mais à frente, eu fiz cursos, ainda faço depois cursos. Fizeste Sim, e continuas depois, a fazer, exato. Mas inicialmente não. Não, era mesmo, e nem foi autodidata, foi mesmo, eu quero dançar, não há teatros, eu vou fazer um vídeo. Então, eu fiz um vídeo. Portanto, foi e depois, a necessidade, no fundo. Necessidade. E eu nem sabia que eu estava fazendo um curta. Foi mesmo, eu quero dançar, não há teatros, não há nada para fazer, então eu vou fazer esse vídeo. Mas eu quero mais, ok. Mais uma cena, mais uma cena, mais uma cena. E virou um curta. Portanto, foi o acaso. Foi mesmo acaso, sim. Cinema, sim, foi um acaso. Mas agora, recentemente, pelo menos eu vi-te nesse contexto, que tu, não sei se chegaste a concorrer a um apoio e não conseguiste porque não eras português, ou não português porque não sou europeu. Porque não és europeu. Europeu. Não é questão de ser português, não sou europeu. Exato. Então, eu tenho uma longa-metragem em desenvolvimento que participou numa residência com Netflix Portugal e a Academia Portuguesa de Cinema. E essa longa é mesmo cinema, tipo, é um musical em alguns sentidos também, mas é menos dança, mais falas, tipo, tem guião e tudo. E depois de fazer essa residência, eu me concorri ao ICA, o Instituto de Cinema e Audiovisual, e com uma produtora portuguesa. Só que recebemos a resposta que não podemos avançar porque eu não sou europeia. Não é ser português, é europeu. Sim, europeu. Porque esses fundos vêm da União. Então, uma pessoa francesa, finlandesa... Mas a produtora é portuguesa. Mas não interessa. O autor tem que ser europeu. Sim, porque... E nesse contexto de Portugal, porque esse filme tem que ser uma obra nacional. Mas a questão para mim é, essa história se passa aqui em Lisboa, eu escrevo na língua portuguesa, essa história é uma história... é portuguesa. Também, então, por que não é uma obra nacional? Só porque uma pessoa, o autor dessa história que se passa aqui em Lisboa, não é português. Portanto, tu quando concorreste não fazias ideia disto? Não, porque não está no regulamento, porque isso é uma lei. Então, isso não é com o ICA, isso é uma lei. Por causa dos fundos europeus. Exato. E por isso agora eu estou... Agora mesmo não, porque a Assembleia de República está fechada. Porém, antes do fechamento, sim, eu estava nos... Exato, que é uma loucura, mas outro assunto, enfim. Mas antes disso, eu estava nos debates ali, falando sobre essa lei para criar mais... abertura, mais diversidade dentro do cinema também, porque o cinema é muito elitista também, que nem a dança clássica. Então, querendo ou não, eu escolhi... Portanto, exato, e encontraste estas duas artes, as expressões artísticas e tu queres combater isso. Sim, quero e vou, estou. Sim, eu sei disso. Antes de terminarmos a nossa conversa, vou-te fazer aqui uma pergunta que eu acho que é óbvia. Porquê Portugal? Porquê Lisboa? Porque estamos agora a falar isto, eu não sou europeu, mas quer dizer, isto é a tua casa há imensos anos. Sim, 8 anos, sim. Tu és praticamente português. Como é que tu vieste parar aqui e como é que vês isto sendo a tua casa, no sentido em que és português, não é? Sim, então, pois, para mim essas são duas perguntas. Ok, então, como eu cheguei aqui, eu vim aqui em 2017 do Brasil, então eu vim aqui... E é por isso que falas português, sim, por causa do teu percurso no Brasil. Sim, porque eu estava lá, talvez, pois eu fui e saí, mas enfim, então eu acho essa última vez eu estava lá no Brasil, talvez 6 anos, por ali. Mas enfim, então eu vim para cá de lá. E sim, foi por causa da questão da língua, da minha cultura também. Sim, então, sinceramente, eu não vim para Portugal porque era Portugal, eu vim cá porque eu não tinha e ainda não tenho
uma casa aqui ou nenhuma coisa. Agora eu tenho casa, mas tipo no sentido de... Claro. Eu sabe, dizer, tipo, não foi o que te atraiu assim. Vieste, olha, por que não? Sim, porque não, e também porque eu tinha medo de ir para, por exemplo, França ou Suíça sem a língua, sem casa, sem amigos, sem família. Eu vim aqui sem nada mesmo. Claro. Então eu pensei, mas pelo menos eu consigo falar e comunicar, então é Portugal. Portanto, sabe? foi mais um bom acaso na tua vida. Sim, foi. Mas eu fiquei... porque, sinceramente, eu já vi muitos países aqui na Europa e Lisboa é uma das cidades mais diversas que eu conheço. Eu acho muito diversa, não só em questões de cultura, mas em termos de... Tem tudo aqui. Tem muita coisa aqui que eu acho, sem ofensas, França não tem. Paris não, aliás, Paris não tem. Eu não sei se tu viste um dos meus episódios, mas um dos meus episódios eu entrevistei a Aurélia Belé, que era bailarina da Ópera de Paris e que agora vive aqui em Portugal. Eu fiz a mesma pergunta, mas vieste para Portugal porque... E ela disse, não, porque aqui realmente estamos bem, não é? No fundo estamos bem. Ela disse, em Paris não havia nada daquilo, era uma confusão, tipo tudo... E eu adoro Paris, mas... Pois, todos nós, mas ela para viver por isso é que eu também estou a fazer essa pergunta, como é que tu vieste aqui parar e tens esse sentir também, não é? Tipo, apesar de todos os problemas que existem, isso é outra história. Mas eu fiquei porque Portugal tem Portugal talvez não, mas a Lisboa tem um pouco de tudo, tem várias culturas, tem muita cultura artística também aqui, tem muita coisa que eu gosto, então em termos de Europa, sinceramente eu preferia estar aqui mais do que Paris ou Berlim, por exemplo, eu prefiro Lisboa, sim. David, foi uma entrevista incrível, obrigada, eu estou muito contente, eu desejo-te o melhor. Olha, já estou a fazer disparates aqui para o microfone. Desejo-te o melhor e espero que o teu projeto cresça, todos os teus projetos cresçam e que continues assim com essa força e com essa determinação. Obrigada. O episódio de hoje do Dança em Diálogos chega ao fim, trazendo mais uma perspectiva, mais um percurso, mais uma reflexão sobre a dança. Já sabem, estão todos convidados a seguir o podcast Dança em Diálogos nas nossas redes sociais, a partilhar os episódios e a deixar a vossa opinião ou sugestões para temas futuros. Para estar sempre informado sobre os novos episódios e atividades, podem subscrever o nosso canal no YouTube e no Spotify. Além disso, está disponível a nossa newsletter em dediálogos.com, onde podem conhecer melhor a Dança em Diálogos e todos os seus projetos e dimensões. A Dança em Diálogos é uma plataforma de criação, produção e programação em dança, com um enfoque particular em projetos de mediação e participação e com diferentes públicos e comunidades. No próximo episódio, vamos continuar, claro, com mais dança e mais diálogos. Eu sou a Solange Mel e espero voltar a estar convosco em breve.